A nossa saudação cordial e sincera a todos vocês que nos assistem para mais uma pregação da Palavra de Deus, desejando que o Espírito Santo abençoe a sua palavra em todos nós. A nossa mensagem sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele faz por nós, e como nós nos posicionamos diante de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Tema alusivo ao segundo domingo na Quaresma. Fiquem conosco. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás, e sua glória lá verás. Todos nós, diz a palavra de Deus, somos pecadores por natureza, e todos os dias nós ofendemos ao nosso Deus, transgredindo seus santos mandamentos, em pensamentos, palavras, ações e por omissões, deixando de fazer o que nós deveríamos. Convido a todos vocês a nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça o teu castigo neste mundo e na eternidade. Lastimo de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Uma sincera confissão, ela implica em nós reconhecermos os nossos pecados, crermos que só em Jesus Cristo, na sua morte na cruz, está a solução, está o perdão dos pecados e, consequentemente, vivermos uma nova vida. Se esta é a intenção de vocês, eu anuncio a vocês a graça, o imenso amor de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmos 22, versículos 23 a 31. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem,
oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. A leitura do Evangelho para este segundo domingo na Quaresma encontramos em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Os discípulos responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas." "E vocês, quem vocês dizem que eu sou?" perguntou Jesus. "O Senhor é o Messias", respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: "O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará." Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa." Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa." Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, e admoeste e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, e
confere o perdão dos pecados, dá fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são escritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue Ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. No Senhor e Salvador Jesus Cristo, prezados irmãos e irmãs, eu convido vocês agora para nós meditarmos na Palavra de Deus sobre o Evangelho de Marcos 8, 27 a 38, sob o tema O Messias e os seus seguidores. Que Deus Espírito Santo nos assista, nos dê entendimento. Amém. É inegável que nós vivemos tempos difíceis, num mundo conturbado. No Brasil e na nossa região também a situação da pandemia está praticamente catastrófica. A Quaresma, o período no qual nós estamos, nos lembra o seguinte: de não olharmos apenas para os lados, ou para baixo, ou para nós mesmos, mas a Quaresma nos convida a nós olharmos para cima, para o alto, onde Cristo vive e reina. E eu convido vocês a nos colocarmos ao lado dos discípulos de Jesus e do próprio Jesus, ao meditarmos agora no Evangelho, quando encontramos Jesus caminhando com os seus discípulos ao norte do mar da Galileia, saindo de Betsaida, 40 quilômetros ao norte para a região de Cesareia de Filipe, como diz Marcos 8, 27. Ali naquela região, habitada principalmente por pagãos, por gentios, de repente Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho de Deus? Quem diz que eu sou? Talvez os discípulos ficassem um pouquinho surpreendidos, olham um para o outro e começam a responder, lembrando coisas que eles já ouviram. Basicamente 3 coisas. Alguns dizem que o Senhor é João Batista ressuscitado. Em Marcos 6,14 nós encontramos a história de Herodes, o rei Herodes, que mandara matar João Batista, e ele mesmo, ouvindo falar de Jesus,
pensava que era João Batista ressuscitado. Outros dizem, na afirmação dos discípulos, que o Senhor é Elias, uma espécie de reencarnação daquele grande profeta do Antigo Testamento que fora levado numa carruagem de fogo por Deus. E ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas, ou o profeta, um grande profeta. Os judeus, em geral, esperavam a vinda de um grande profeta. Uns pensavam isso sobre ele, outros aquilo, não tinha uma ideia muito clara, mas falava-se muito também na vinda de um profeta. Mas nós temos que lembrar que Jesus não é João Batista, ele não é Elias, não é um dos profetas. Todos eles apontavam para a vinda de Jesus, apontavam para Jesus, mas ele é muito mais do que isto. Quem é Jesus? Aí vem a resposta de Pedro. A pergunta tinha sido dirigida a todos os discípulos, mas o Pedro geralmente era o primeiro a responder, portanto era também a resposta de todos eles. Quando Jesus pergunta, mas vocês... Agora ele pergunta, agora eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde com os demais, o Senhor é o Messias. Outros textos fazem pequenos adendos, pequenos acréscimos nesse relato. O Senhor é o Messias que Deus enviou. O Senhor é o Messias, o Filho de Deus. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Caros irmãos e irmãs, muitas outras pessoas já tinham feito confissões sobre Jesus, reconhecendo alguém especial. Agora, uma confissão tão direta sobre aquele que vem da parte de Deus a este mundo, nós encontramos registrada por Marcos pela primeira vez aqui. As pessoas, em geral, elas tinham uma boa opinião sobre Jesus. Hoje, as pessoas, em geral, falam bem de Jesus. Alguns o consideram um grande professor, um grande psicólogo, um grande médico e por aí vai. Mas reconhecer que ele é o Messias, o Filho de Deus, enviado por Deus para esse mundo, pouca gente reconhece. Mas é sobre esta confissão, esse reconhecimento que repousa a nossa fé. Sobre essa confissão é que a Igreja de Cristo é edificada. Nós cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Este é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Diante dessa confissão dos discípulos, Jesus adverte a eles que eles não contem esse segredo para ninguém. Jesus está preparando eles para a sua última viagem para Jerusalém, mas ele sabe que ainda não é momento de divulgar todas as coisas para todas as pessoas, para não ser mal interpretado, quem sabe, porque a esperança messiânica, em geral, dos judeus era sobre um Messias físico, político, alguém que resolvesse os grandes problemas do aqui e agora. Portanto, Jesus tinha que ir para a morte, para Jerusalém, para morrer. Então não era momento ainda de contar quem ele era, claramente, de contar claramente. Jesus aprofunda agora aos discípulos essa questão. Pela primeira vez ele fala direto, claramente, não mais por parábolas, por comparações, ele diz diretamente: convém que eu vá. É preciso que o Filho do Homem, ele, Jesus, vá para Jerusalém, para três coisas. Que ele seja rejeitado pelos líderes judeus, por todas as autoridades do povo, tanto da igreja quanto do Estado, ele seja rejeitado por todos, que ele sofra, que ele morra e que ele ressuscite ao terceiro dia. O resumo de todo o Evangelho está nas palavras da confissão de Pedro: Tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, e o resumo da sua missão está aqui: convém que ele sofra, que ele morra e que ele ressuscite.
Assim nós temos, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, 1 e 2, assim, crendo neste Cristo, nós temos paz com Deus e esperança da vida eterna. Diante dessa explicação, agora vem uma reação surpreendente do Pedro. Ele que fizera essa boa confissão. Provavelmente a reação de todos, mas novamente é o Pedro o que fala, porque Jesus, diz o texto, ele olhou para todos. Quando Pedro diz assim: de jeito nenhum, o Senhor não vai para Jerusalém para morrer, nós não vamos deixar. Não é isso que vai acontecer com o Messias. Jesus imediatamente identifica Satanás por detrás dessa atitude. Jesus diz: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Marcos 8:33. O caminho da cruz é uma ofensa para a razão humana, mas para os crentes é o poder e a sabedoria de Deus, como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 25. O caminho da cruz é o caminho da nossa salvação, porque o diabo tinha que ser derrotado lá onde ele reina. Ele reina com o pecado, ele reina na morte e no inferno. E é lá que ele tinha que ser derrotado. E com a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, a cabeça da serpente foi esmagada. Ele foi derrotado lá onde ele reinava. E nós temos que reconhecer isso e receber com fé esse sacrifício de Cristo por nós, porque é isso que nos dá perdão, vida com Deus e eterna salvação. Agora, mais uma coisa Jesus tem a dizer aos discípulos. Eu tenho mais algo a dizer para vocês, sobre vocês que são meus seguidores. Se o meu é o caminho da cruz, vocês que são meus seguidores, o caminho da cruz também é para vocês. Nós não escolhemos a nossa cruz, mas como consequência da nossa fé em Cristo, de sermos seguidores de Cristo, ela nos é imposta. Para uns de um jeito, para outros de outro. Uns têm uma carga mais pesada, outros menos. Mas Jesus diz que nós temos que observar 3 coisas. Ser seu seguidor, carregar a sua cruz, é negar-se a si mesmo para o mundo, tomar a sua cruz e segui-lo. Negar-se para o mundo é dizer não para o pecado, para os maus desejos, para as tentações, lutar contra tudo isso. Isso é negar-se para o mundo e voltar-se para Deus. Tomar a sua cruz, aceitar as dificuldades que nos são impostas, eventualmente até a perseguição, ou quem sabe a própria morte, por sermos seguidores de Jesus. E assim segui-lo em fé até o fim. E Jesus acrescenta claramente, porque se alguém encontrar o sentido da sua vida nas coisas deste mundo, nos prazeres deste mundo, ele perde a vida eterna. Mas se alguém se desapega das coisas deste mundo, não se agarra aos prazeres deste mundo, se desapega disto, do mundo e das suas paixões, este ganhará a vida eterna. E ainda mais, se alguém se envergonhar neste mundo de Jesus, na sua vinda, ele se envergonhará dessa pessoa. Mas se alguém não se envergonhar neste mundo de Jesus, Jesus na sua vinda também não se envergonhará dessa pessoa. Queridas irmãs e irmãos, nós temos que reconhecer e confessar que a nossa carne pecaminosa ainda luta em nós contra o Espírito que está em nós, a velha natureza contra a nova natureza. Nós temos que nos arrepender sinceramente de nossos pecados e crer no perdão que Cristo conquistou para nós. E mais, confiando neste perdão, alegres e voluntários, temos que seguir a Jesus em genuíno amor a Deus, amando o nosso próximo. E para tanto, nós temos que viver bem unidos com o Pai e o Filho, por atuação do Espírito Santo. Essa união começou no nosso batismo. O Espírito Santo nos uniu com Jesus no nosso batismo.
Essa união continua por toda a vida. Ela é alimentada na palavra e nos sacramentos. Nós somos convidados a viver uma vida de adoração, louvor e testemunho, contando às gerações futuras, de uma geração para outra, os grandes feitos de Deus, que Deus em Cristo nos salva, como diz o Salmo 22, nos versículos 30 a 31. Assim eu desejo a todos vocês, na fé em Cristo, permaneçam na fé em Cristo e tenham um período de quaresma muito abençoado. Amém. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Convido a todos vocês para falarmos com Deus em oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua santa palavra, na qual podemos meditar agora. Muito obrigado que Te revelaste como o Messias prometido, que cumpriu tudo o que estava decidido desde a eternidade no coração do Pai Celestial, para a nossa eterna salvação. Voluntariamente sofreste e morreste por nós. A Tua ressurreição garante que a porta do paraíso está novamente aberta. Concede-nos vivermos na fé em Ti todos os nossos dias, que lutemos todos os dias contra as tentações do diabo, do mundo e da nossa carne pecaminosa, e que digamos todos os dias sim para Ti e Tua santa vontade. Que vivamos em fé, louvor, amor ao próximo, testemunhando o Teu amor. Livra-nos de todos os danos e perigos que possam afetar o nosso corpo e a nossa alma. Faze com que os doentes se recuperem, os aflitos encontrem alento e os enlutados conforto e consolação. Faze com que seja encontrada a saída para os momentos difíceis em que vivemos. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, as nossas igrejas, neste período da quaresma. Mantém-nos fiéis a Ti até o fim, ó Cristo Jesus. Em nome e por amor de Ti mesmo nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.